Fala galera, beleza? Hoje eu quero contar para vocês uma história de rivalidade. E rivalidades acontecem em todos os ramos de trabalho e a ciência não é uma exceção. No entanto, no final do século XVII, a Europa presenciou a rivalidade entre dois gigantes da ciência, Isaac Newton e Robert Hooke. O problema é que a rivalidade dos caras não era saudável, eles realmente se odiavam, era uma treta séria que os dois tinham um com o outro. E eles acabaram se odiando pro resto da vida deles. Então, se você está curioso para saber essa história, fica nesse vídeo que eu vou te contar os principais detalhes e curiosidades dessas desavenças entre eles. Como é que começou e como é que isso se prolongou durante a vida de ambos os cientistas. Newton dispensa comentários, eu tenho certeza que você já ouviu falar dele. Foi um dos estudiosos mais influentes de todos os tempos. Foi astrônomo, teólogo, alquimista, matemático e físico na era do Iluminismo. No entanto, foi na matemática e física os campos em que prestou suas maiores contribuições. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão a invenção do cálculo diferencial integral, as leis da mecânica clássica, a teoria da gravitação universal e estudos sobre o comportamento da luz. Robert Hooke você também já deve conhecer. Não é tão famoso quanto Newton hoje em dia, mas também prestou enormes contribuições para a ciência. Você deve conhecê-lo principalmente pela lei de Hooke, que estuda o comportamento de corpos elásticos em equilíbrio. No entanto, Hooke possuía um interesse científico ainda mais amplo que Newton e seus interesses iam além da astronomia, física e matemática. Você talvez não saiba que ele foi o inventor do microscópio composto e através dele descobriu as células que compõem os seres vivos. Hooke inclusive começou a falar sobre evolução biológica 200 anos antes de Darwin. A rivalidade entre os cientistas se iniciou em 1672, quando Newton apresentou seu primeiro artigo sobre ótica na Royal Society. Nós vamos falar algumas vezes sobre essa Royal Society nesse vídeo, então saiba que é uma instituição destinada à promoção do conhecimento científico, fundada na Inglaterra em 1660. Era uma academia inglesa de ciência e era extremamente importante e influente no século XVII. Então, voltando à história, em seu trabalho Newton defendia que a luz era composta de partículas e que a luz branca era feita das 7 cores do espectro de luz. Hooke, por sua vez, acreditava que a luz não era feita de partículas, mas sim de ondas, e se dispersava como ondas na água. Hooke tinha todo o direito de discordar de Newton, e não foi o único a discordar dele. O problema é que Hooke iniciou um ataque ferrenho a Newton, tanto em cartas, e o que pesou mais foi um ataque público, que Hooke direcionou a Newton, dizendo que Newton plagiou seu trabalho sobre o comportamento da luz. Hooke possuía uma personalidade forte e amarga, enquanto Newton era orgulhoso e possuía uma personalidade bem frágil, a ponto de abdicar da sua vida pública por desgosto e profunda tristeza após esses sucessivos ataques de Hooke a ele. Nessa época, Hooke já era um membro respeitado da Royal Society e possuía inclusive mais prestígio que Newton. Então esses ataques de Hooke à imagem de Newton pesaram muito na cabeça de Newton e ele acabou inclusive abdicando da vida social e até mesmo profissional. Ele não parou de estudar, ele não parou de pesquisar, mas parou de publicar. Ficou traumatizado com a publicação de seus trabalhos. Então agora vamos colocar um pouquinho de lado Hooke e Newton e vamos apresentar um personagem que também vai ser muito importante em toda essa história. Esse personagem é Edmund Halley. Talvez você não conheça ele por nome, mas ele foi o descobridor do cometa Halley, que você já deve ter ouvido falar. Ele era obcecado com o céu e os corpos celestes, assim como Newton, e ele estava particularmente interessado no movimento dos corpos celestes. Em 1864, quando Newton já estava em isolamento social há 6 anos, Halley, Hooke e Christopher Wren, um outro membro fundador da Royal Society, se encontraram em um café em Londres e começaram a discutir o movimento dos corpos celestes. Halley disse que acreditava que a força centrípeta entre dois corpos celestes é inversamente proporcional ao quadrado da distância, mas que não conseguia provar matematicamente essa afirmação. Hooke afirmou que concordava com Halley e, além disso, que possuía as provas matemáticas que Halley desejava. Wren também havia tentado sem êxito e aparentemente não acreditou em Hooke e ofereceu livros no valor de 40 shillings para qualquer um dos dois que trouxesse a prova. Agora não me pergunta o que valia aí 40 shillings na época, também não faço ideia. Não sei se com esse valor dava para comprar um livro ou vários livros, mas a moral da história é que o Wren não estava acreditando muito que o Hooke tinha essa prova. E aparentemente Hooke realmente estava blefando, pois não apareceu com a prova matemática. Quando Halley cobrava as provas de Hooke, ele sempre vinha com desculpas.
E cansado das desculpas de Hooke, Halley decidiu procurar outra pessoa e se lembrou de Newton, um matemático brilhante que se encontrava recluso em Cambridge naquele momento. Halley visitou Newton em sua casa em Cambridge e expôs sua teoria sobre os movimentos celestes. Newton disse concordar que a força centrípeta entre dois corpos celestes é inversamente proporcional ao quadrado da distância, e é por isso que corpos celestes se moviam em elipses. Newton ainda disse que já havia realizado os cálculos no passado, mas não quis publicar o trabalho, e foi justamente por causa daquela vergonha pública que ele passou com Hooke, por causa daquele trauma que ele não quis publicar. Newton prometeu enviar os cálculos para Halley e, ao contrário de Hooke, cumpriu sim sua promessa. Após receber as provas que queria, Halley implorou a Newton para publicar seu trabalho em um livro, prometendo que ia conseguir com que a Royal Society publicasse a obra. O problema é que a Royal Society estava passando por uma crise financeira, devido à obra History of Fish, de Francis Willoughby. A tradução seria a História dos Peixes, que foi um fracasso de vendas. Felizmente, Halley estava tão otimista com o trabalho de Newton que resolveu financiar a publicação com seu próprio dinheiro. Esse trabalho foi publicado em 3 volumes e acabou se tornando a maior contribuição de Newton para a ciência e um dos trabalhos mais influentes de todos os tempos. Os livros foram intitulados de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Não faço ideia se pronunciei certo. Latim não é comigo. Mas enfim, ninguém conseguia provar a lei dos movimentos dos corpos celestes, pois não existiam ferramentas matemáticas suficientes para tal. Assim, Newton desenvolveu uma das ferramentas mais importantes da matemática, o cálculo diferencial e integral. Além dos movimentos dos corpos celestes, ou seja, a gravitação universal, o Principia trouxe também o cálculo e as 3 leis de Newton da mecânica clássica, ou seja, trouxe contribuição demais para a ciência naquele momento. E o que aconteceu depois da publicação? Briga. Segundo round do fight de Newton com Hooke. Brigaram novamente. Assim que o Principia foi publicado, Hooke espalhou a história de que Newton havia pegado dele a teoria de que as forças diminuem com o quadrado da distância e exigiu ser reconhecido formalmente por essa ideia no livro de Newton. Newton ficou totalmente revoltado com a ideia de dar crédito a Hooke e ameaçou nem publicar o seu último volume por esse motivo. No entanto, felizmente Halley conseguiu convencer Newton dizendo que pouco importava Hooke se intitular o idealizador da ideia se foi Newton que conseguiu as provas. Após a publicação do Principia, Newton se tornou cada vez mais conhecido. E, nesse caso, as afirmações de Hooke não tiveram tanta influência, tanto impacto sobre Newton quanto a primeira briga dos dois. Então, após a morte de Hooke, Newton se tornou presidente da Royal Society. Nessa época, o único retrato de Hooke desapareceu e algumas pessoas até acreditam que foi Newton que ordenou que a pintura fosse destruída. Existe também uma teoria de rivalidade entre Newton e Leibniz a respeito da invenção do cálculo. No entanto, é provável que ambos chegaram a seus resultados de forma independente e essa rivalidade entre Newton e Leibniz não foi tão tóxica quanto a rivalidade entre Newton e Hooke, que provavelmente foi uma das rivalidades mais ferrenhas da história da ciência. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, desse novo quadro História da Ciência, onde eu pretendo contar casos e curiosidades históricas sobre o mundo da ciência. E se você gostou, pode deixar também pedidos e sugestões nos comentários sobre tema dos próximos vídeos do quadro História da Ciência. Então, por favor, inscreva-se no canal, deixe um like e muito obrigado. Até a próxima!